11h02, começa aqui mais um Salutes, nessa segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016, se eu não estou errado nas contas aqui. O Salutes é um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, com muito orgulho. Eu fiz curso de formação na Associação Brasileira de Acupuntura, na ABA, onde também eu fui professor e diretor da entidade. A escola está iniciando uma turma agora, a ABA. Informações pelo telefone 38850524, 38850524, o telefone da Associação Brasileira de Acupuntura, onde eu tive a honra e a felicidade de me formar como acupunturista. A ABA foi fundada em 1958 e trata-se da primeira escola de acupuntura para não orientais, fundada pelo Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor, meu acupunturista. Tive com ele essa semana, tive muito aprendizado com o Dr. Evaldo. Já esteve aqui algumas vezes no nosso programa falando de acupuntura, e ele pode atender por esse número, pode falar que viu aqui no Salutes, fala com ele, 38850524. E além da acupuntura, a gente trabalha também com medicina ortobiomolecular. Então, modéstia à parte, em se tratando de medicina preventiva, não intervencionista, mas a medicina preventiva, eu tenho certeza que nós praticamos uma das melhores medicinas do Brasil, né? Juntando a acupuntura com a ortobiomolecular, a gente consegue realmente fazer um trabalho de medicina preventiva de grande valor sim, porque une duas pontas que na verdade são a união dessas duas pontas é a proposta do nosso programa Salutes aqui, que visa pegar o resgate das medicinas ancestrais, a acupuntura, e unir com o que há de mais moderno, que é a medicina quântica, medicina frequencial, energética. A acupuntura também é energética. Eu tenho alguns recados aqui. Eu tinha marcado o curso de Emotion Freedom Technique, a FT, uma técnica. Tinha marcado para março, mas por uma série de questões pessoais, a maioria das pessoas sabe, mas não interessa ficar falando. Nós remarcamos o nosso curso de EFT para o dia 16 de abril. Será um sábado, das 9 às 17. Será lá onde eu atendo, né, no entreposto da Quantum Bio aqui em São Paulo, que é na Avenida Senador Casimiro da Rocha, 222. As informações podem ser obtidas pelo telefone, anote aí, 2495-1239, 2495-1239, pode falar com a Isadora. Você pode mandar um e-mail também para a Clínica Vitalidade Integrada, que está organizando este workshop, que é o comercial@vitalidadeintegrada.com.br, comercial@vitalidadeintegrada.com.br. Um outro curso que nós estamos preparando, eu estive hoje com a doutora Maria Fernanda, hoje pela manhã lá da clínica, é sobre a pulsologia chinesa, né? Eu coloquei uma foto sobre como é que a gente faz o diagnóstico por intermédio da acupuntura, pegando os dois pulsos e levantando 12 funções do ponto de vista energético, também funcional. Então as pessoas estão me pedindo muito curso sobre pulsologia. Eu brinquei ali, né? Eu falei, olha, as pessoas perguntam, como é que você conhece um bom acupunturista? Eu falei, se não pegar no pulso, saia de fininho e nem pague a consulta, porque não dá para fazer acupuntura sem pegar no pulso. Tem outros métodos diagnósticos, avaliação pelos 5 elementos, avaliação pela língua e etc. Mas eu tenho maior facilidade pela pulsologia, eu acho ela imbatível. E quem tiver interesse em fazer esse curso da pulsologia, será no dia 30 de abril e no dia 1º de maio. Nós vamos fazer uma prática no dia 1º de maio, poderão levar pessoas para as pessoas que fizeram o curso, e testando e aprendendo, e a gente vai acompanhar todo esse aprendizado que é maravilhoso. Às vezes a pessoa fala uma coisa e o pulso diz outra. E aí eu finjo assim, faço cara de paisagem, fico fazendo assim, que nem boi no coxo, mas o pulso disse outra coisa, eu vou pelo que diz o pulso. Coração baixo, pulmão em desacordo, estado de depressão. A pessoa vem toda alegre, pimpona, tá tudo bem, acorda 3 da manhã, pega o pulso, tem essas características, vamos tratar
a depressão desta pessoa, porque nem ela quer falar para você que está com depressão, mas a gente sabe. O curso de Psicologia, que eu repito, será dia 30 de abril e 1º de maio, as informações pelo mesmo telefone do pessoal da FT, 2495-1239. O Marcelo não preparou o GC, né, porque ele ficou almoçando aí, não deu tempo. Brincadeira, nem passei esse valor para o Marcelo. Aqui ele fica brigando lá no Twitter comigo, então eu preciso incomodá-lo de vez em quando. 2495-1239, a pessoa que vai te atender chama-se Isadora, o e-mail pode ser para comercial@vitalidadeintegrada.com.br. Estamos falando ao vivo, as pessoas podem participar aqui por intermédio da minha página do Facebook, João Carlos Baldan. A Sueli Moraes e o Jaques Andrade já estão online, sejam bem-vindos. Perguntas podem ser encaminhadas pela página do Facebook. Hoje, nos saludos de hoje, nós vamos falar sobre as chamadas doenças sexualmente transmissíveis, as DST. Vamos falar dos impactos, a sua definição no primeiro, os impactos na saúde em geral, nos relacionamentos, na sexualidade, etc. Para isso, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Marlene Siqueira, que eu coloquei a especialidade dela em algum lugar aqui desta página, que é aqui médica ginecologista. Ela se formou, eu lembro disso, na Universidade de Itajubá, é isso? Isso eu lembro. Especialista em patologia do trato genital inferior, um belo nome, né? Patologia do trato genital inferior, que tem um nome mais bonito ainda, que só médico gosta. Colposcopia. Especialista em colposcopia, bonito isso. Colposcopia, doutora Marlene, seja muito bem-vinda, muito boa tarde. Boa tarde, Baldan, boa tarde a todos os internautas. Doutora Marlene já é uma querida amiga, já é vários programas que ela já veio aqui, já conquistou a sua própria plateia. E colposcopia seria exatamente uma especialidade em, eu sei, mas eu quero que a senhora fale, que você fale. A colposcopia, na verdade, ela é um exame, que nós utilizamos um aparelho, um equipamento, que foi criado na Alemanha, que é o colposcópio, que é um aparelho que tem luzes e lentes de aumento. E foi criado exatamente para fazer um estudo mais aprofundado do trato genital inferior. Inicialmente foi criado para o estudo da genitália feminina, mas hoje em dia também é utilizado para a genitália masculina. Aliás, eu estou fazendo uma pesquisa de imagens sobre o HPV, que vai ser um dos centros das DSTs que nós vamos tratar aqui hoje. Eu fiquei assustado em relação aos homens também, com essa patologia bastante evidente, inclusive. É muito frequente, né? Nós vamos falar sobre o HPV especificamente hoje, depois em outros programas vamos abordar as outras doenças sexualmente transmissíveis. Justamente porque o HPV, que é o papiloma vírus humano, Baldan, é a doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo hoje. O HPV. O HPV. E acomete as mulheres e acomete os homens também, porque a transmissão é sexual. E muitas das vezes, tanto os homens quanto as mulheres não sabem que são portadores do vírus e transmitem sem saber que são portadores dos vírus. Nós temos um probleminha com esse microfone, doutora Marlene. Eu vou pedir para a senhora falar um pouquinho mais alto, porque todo mundo fica reclamando no YouTube. Ah, o som tá ruim, o som tá ruim. Vocês escrevam para o TV, falam com o dono da emissora, que é um amigo pessoal, que precisa trocar a mesa de som, aqui tem problemas técnicos. O Marcelo fica dormindo no Twitter, então vamos falar um pouquinho mais alto, tá bom? Okay. Antes de a gente começar a falar do HPV, doutora Marlene, vamos falar um pouco o que é DST, quando começou os seus estudos, quando começou as evidências, né? Então, a doença sexualmente transmissível é a doença que pode ser causada por fungos, por vírus, por bactérias e por protozoários, e que são transmitidas essencialmente pela via sexual. Não são exclusivas da via sexual, mas são essencialmente transmitidas sexualmente. Pela troca de fluidos, do contato físico, físico, etc. secreções, microtraumas que acontecem no ato sexual permitem a transmissão desses patógenos. Sim.
Essas doenças, elas remontam da antiguidade, tem relatos na Bíblia falando sobre doença sexualmente transmissível. Antigamente, elas eram atribuídas às mulheres de rua, né, as garotas hoje chamadas de programa, então sempre relacionadas antigamente nos relatos à promiscuidade. Então existia uma conotação muito negativa na pessoa afetada, acometida por uma DST. E ela é chamada até hoje de doença venérea, porque na sociedade antiga havia muita promiscuidade e muito culto à deusa do amor, que é Vênus. Então isso fez com que essas doenças fossem chamadas de doenças venéreas. Ligada a Vênus, né? Isso. Hoje em dia, como as doenças evoluíram, modificaram e elas não são mais exclusivas das pessoas que têm promiscuidade, então são chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, que venhamos, o nome ficou mais ameno, né, do que doença venérea, que conota mesmo uma questão de uma coisa mais assim ligada à garota de programa e à promiscuidade. E elas pode ser vírus, bactérias, protozoários, como você mesmo disse, né? E fungos. E fungos também. Antigamente tinha muita popularidade a chamada gonorreia, que hoje praticamente não se fala mais, foi erradicada. Como é que foi? Um pouco dessa história. A gonorreia e a sífilis foram as doenças mais frequentes no passado, na antiguidade. Com o advento do uso do antibiótico, Valdão, Penicilina, inclusive. principalmente a penicilina, que trata tanto a sífilis quanto a gonorreia, diminuiu bastante a incidência dessas doenças. Não que elas estejam totalmente erradicadas, pelo contrário, hoje em dia nós estamos enfrentando um aumento crescente, tanto na sífilis quanto na gonorreia. Tá voltando. Tá voltando. E elas estão porque tem uma coisa muito interessante, que eu estava até recentemente com um parente no hospital, e a gente estava discutindo exatamente essa questão da resistência no vírus e bactérias. Obviamente que toda a natureza, toda a vida tende a se adaptar. E vírus e bactérias, não é porque eles estão desequilibrados ou são do mal, entre aspas, também não fazem parte da vida, portanto se adaptam cada vez mais, e as cepas, né, cada vez mais estão mais resistentes, os antibióticos crescem, mas eles também se adaptam e vai crescendo essa resistência aos antibióticos. No caso da sífilis e da gonorreia, isso também aconteceu? Sim, todos os patógenos, os vírus, as bactérias, eles procuram se adaptar ao meio ambiente, então eles vão sofrendo mutações e vão ficando cada dia mais, digamos, espertinhos. E muitas vezes um antibiótico, no caso da penicilina, que é um antibiótico antigo, pode não conseguir tratar aquela infecção. E nesse caso nós vamos ter que diagnosticar que houve uma falha terapêutica e abrir um leque para utilizar outro tipo de antimicrobiano. Mas na maioria das vezes ainda podemos contar com a ajuda da penicilina para o tratamento tanto da sífilis quanto da gonorreia. É mesmo? Felizmente, porque acaba sendo um antibiótico barato, muito conhecido e de fácil uso. Certo. Do ponto de vista dos impactos da saúde em geral, o que a DST pode provocar de fato no complexo da saúde do indivíduo? Essa questão é bem ampla, né, Baldão? Primeiro, porque a própria presença da infecção pode acontecer de lesionar alguns órgãos onde esse patógeno vai se instalar, tanto na parte genital, no caso de formação de úlceras, que podem ser doloridas, vesículas, verrugas, pode acontecer de invadir um pouco mais e ascender pelo trato genital da mulher e causar uma infecção nas trompas, uma infecção no útero. Chega no útero. Com certeza. Essa infecção na trompa pode ocasionar infertilidade,
pode ser causa, a infecção uterina, de abortamentos. A infecção pode ficar subclínica. O patógeno está ali, mas não está manifestando de uma forma que possa ser diagnosticado, porque se tratando da mulher, por exemplo, ela pode não ter os sintomas clássicos e não estar percebendo nada, mas estar com a infecção em período de latência, que seria o bichinho estar dormindo, esperando o melhor momento para manifestar, ou na forma de infecção subclínica, aonde o patógeno ou o bichinho ele está presente, mas os sinais e sintomas que ele está ocasionando, eles são brandos e a pessoa não percebe ou percebe, negligencia e não busca auxílio e a infecção vai se alastrando. Pode acontecer a transmissão congênita de uma sífilis, por exemplo, de uma hepatite, no caso da gravidez, do próprio HPV. Pode acontecer manifestação cerebral, no caso da sífilis, mais uma vez, pode ter manifestação cerebral. Então, a repercussão em termos de sinais e sintomas físicos, ela é muito variada. Do ponto de vista psicológico, também é bem intensa a manifestação, porque existe toda uma conotação de doença ligada à promiscuidade, que vem lá de outras épocas. Então, a mulher acometida, ela acaba se sentindo promíscua, suja, e ela pode ter até, isso afasta a mulher do profissional de saúde, porque ela pode ter receio de procurar e se expor, e até a própria questão dela se expor com o próprio parceiro sexual, por vergonha, por medo. Então a repercussão psicológica também ela é muito intensa. Outra questão é afetar diretamente o relacionamento do casal, porque geralmente quando acontece a presença da doença sexualmente transmissível, existe a dúvida em relação à fidelidade. E é difícil uma mulher que não liga o ato sexual à relação de amor que ela tem com seu parceiro. Mais do que o homem? Mais do que o homem. A mulher prefere o ato sexual com alguém que ela ame. E não um ato sexual só pelo prazer do encontro. E quando acontece a presença da doença sexualmente transmissível, esse diagnóstico mexe, fere com abala esse relacionamento. É mais uma repercussão negativa da doença sexualmente transmissível. Sem falar no custo financeiro, que também nós temos que computar. Tanto para a pessoa que está pagando o seu tratamento, que dependendo da doença o custo pode ser alto, no caso, por exemplo, do HPV, se ele necessitar um tratamento com laser, que é um tratamento mais elaborado, mas com custo mais alto, tanto quanto se houver uma lesão mais séria, aonde seja necessário uma abordagem cirúrgica, no caso do câncer, que é provocado pelo HPV. O afastamento dessa pessoa do trabalho, da própria família, podendo custar até a vida da pessoa. Então, são doenças que precisam ser abordadas de uma forma bem, assim, com muita dedicação para que a repercussão seja a mínima possível. De preferência que ela não aconteça, né? Porque existem formas de fazer a prevenção. Então, nós que trabalhamos com a medicina preventiva, né, Baldan, o ideal é que a gente faça a orientação para que a doença seja prevenida, porque sempre é melhor a prevenção do que o tratamento. Essa é a nossa grande luta aqui, na verdade, no Salutes, é o que a gente sempre tem falado, dito e defendido aqui, né? A Nilta Pinheiro, lá de Porto Alegre, fala boa tarde, Baldan, boa tarde, doutora Marlene Siqueira, na audiência desse programa e temas maravilhosos. Seja muito bem-vinda, Nilta. Você sempre participa do nosso programa e é sempre um grande prazer tê-la aqui com a gente. Agora, esta questão da psicologia, muito bem abordada pela doutora Marlene, é uma coisa que me faz uma pergunta que não quer calar, né?
É exatamente isso. Será que todos os médicos ginecologistas e obstetras estão preparados para acolher esta paciente, sobretudo a mulher, ligada a essa sombra da promiscuidade, essa sombra da sujeira? Será que esse acolhimento está sendo feito do ponto de vista psicológico adequadamente, ou é preciso que haja um trabalho interdisciplinar, um encaminhamento talvez a uma psicóloga, um psicólogo, doutor? Baldan, é tudo muito individual, vai depender de cada paciente, o que essa paciente tem de estrutura, e é óbvio que, se tratando de um atendimento no sistema público, onde nós sabemos que o atendimento ele é feito de uma forma mais rápida, sempre é necessário o encaminhamento para um setor de psicologia quando esse setor está disponível naquele serviço. Caso contrário, é óbvio que a paciente vai ser atendida do ponto de vista médico, absolutamente, e a parte psicológica vai ficar relegada para um segundo plano. No atendimento convênio e particular, nós partimos do princípio que o médico tenha um tempo maior para se dedicar a essa consulta, a esse encontro, e que ele possa explorar não só a parte médica, diagnóstico e tratamento, mas possa também dialogar com essa cliente para que ela se abra, se exponha e até passar orientações para ela, que não se trata de uma promiscuidade. Dizer o quanto é frequente, hoje em dia, a doença sexualmente transmissível e o quanto é importante que ela se abra, que converse com o seu parceiro, que desmistifique essa questão da promiscuidade para que ela tenha um tratamento mais amplo, que promove a cura. Porque nós sabemos que, se não houver abordagem do mental e espiritual, aquele problema ele vai ser tratado de uma forma incompleta, porque vai deixar marcas, traumas e pode dificultar bastante o tratamento, né, Baldan? E pode ter uma recidiva, inclusive. Óbvio, ainda mais que nós estamos lidando com agentes infecciosos, com bichos poderosos, vamos dizer assim, no caso do HPV, hepatite C e a própria AIDS, que envolvem muito a resposta do hospedeiro, a resposta do sistema imune, e nós sabemos o quanto é importante a pessoa ter bem-estar, qualidade de vida e motivação para que o sistema imunológico funcione da forma adequada. Eu ainda colocaria nessa sua lista, doutora Marlene, se me permitir, também a autoestima, né? Sim, com certeza. Sem autoestima, baixa a imunidade, não é isso? Com certeza. O programa Saúde tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada hoje tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Estamos falando aqui, ao vivo, na mesa, com Marcelo Melo e o Iago Matsumoto. Doutora Marlene, esse processo da Quantum Bio, da biorressonância, a gente consegue identificar uma série de vírus, bactérias, protozoários e etc. É possível, por intermédio da biorressonância, fazer um bom trabalho de diagnóstico e prevenção? Sim, nós podemos utilizar os testadores da Quantum Bio, eu geralmente utilizo no meu consultório, e que vão acrescentar ao diagnóstico a suspeita clínica aventada pelos sinais, sintomas, pelo exame físico, mais exame laboratorial, e somado a isso eu também utilizo os testadores e os medicamentos da Quantum Bio. Você usa o que? O Símbio 21? Os outros? Símbio 1, Símbio 21. O 1 também? O 1 ou 2, no caso de bactérias. Você consegue identificar por intermédio... Bom, com os identificadores dá para perceber qual dos símbios vai utilizar. Sim. E tem conseguido bom resultado utilizando esses produtos também? Sempre é um reforço, muito importante. Principalmente no período de latência, Baldan, onde nós temos a presença do vírus, no caso do HPV, que nós vamos abordar mais hoje. Temos a presença do vírus, mas não temos a manifestação do sintoma. Então, muitas vezes, os exames que nós
dispomos no laboratório não mostram esse vírus, não identificam. E o testador quântico já identifica. Isso é muito Então, curioso. Seria uma prevenção muito importante, né? É muito curioso. Eu tenho experiência também no trabalho com consultório, no trabalho clínico. A gente fala, olha, está dando H. pylori aqui, ou está dando um protozoário na fase intestinal. Você, não, mas eu não tenho tênia, mas está dando positivo. Mas eu não tenho, eu fiz o exame no laboratório. Pode fazer o exame no laboratório. Se o teste de biorressonância deu, eu nem questiono. Eu falo, não, tem, realmente tem e vamos tratar. Eu nem discuto, mesmo que não tenha uma evidência laboratorial. Pelo menos é a minha conduta. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu ajo dessa forma. Você também age assim? Sim, muitas vezes sim. Muitas vezes, muitas vezes. A Nilda fala, acha que houver, custe o que custar, não se pode dar um tiro no pé. Por que não? Por que que é? O que é tiro no pé, Nilda? No mundo de hoje, as pessoas não deveriam se omitir e sim procurar tratamentos. O contrário é adiar, que é um problema gravíssimo. Talvez não seja isso, o tiro no pé. Concordo com você. A Cláudice Felizardo também chegou no nosso programa. Seja muito bem-vinda, Cláudice. Sempre um prazer contar com você aqui agora. Vamos falar do papilomavírus, então. O que é esse seu papiloma, doutora Marlene? Então, o papiloma é um vírus que foram identificados muitos subtipos desses vírus. Hoje nós sabemos que existem mais de 100 subtipos e eles são classificados em 2 tipos, onde um tipo, chamado tipo 1 ou tipo A, são os vírus que acometem mais a região externa da genitália, tanto masculina quanto feminina, e manifestam mais na forma de verrugas, que são fáceis de ser identificadas. Então, na forma de verruga, é muito comum a própria cliente ou cliente perceberem a presença e o crescimento dessa verruga e procurarem o atendimento de saúde. O tipo 2 ou tipo B do papilomavírus humano já tem como característica a manifestação nas mucosas mais internas da genitália. Comete mais a mulher por causa disso, por causa da morfologia. Né? Sim. E ele ocasiona lesões, feridas, manchas do colo do útero, na vagina, e é o grande responsável pelo câncer de colo de útero, câncer de vulva, câncer genital ligado ao papilomavírus. Então, nesse caso, o diagnóstico ele vai depender do exame físico bem feito. Então, é muito importante que a mulher sexualmente ativa, ela esteja sempre mais atenta ao seu corpo, presença de sinais como dores, ardências, feridas, secreções, que ela sempre esteja atenta e procure o mais rápido possível a consulta ginecológica. Há um aumento você falou em secreção, doutora Marlene, há um aumento, talvez, de um corrimento, coloração, um dos sintomas é a presença de secreção vaginal, que é chamado de corrimento. E a coloração, Baldão, pode variar, uma coloração branca, amarelada, esverdeada, vai depender do nível de infecção, do tipo de infecção. No caso específico do HPV, é mais comum um sintoma de prurido, coceira e uma secreção branca. Agora, sempre tem umas questões difíceis de serem tratadas e a gente bastante polêmicas. Vacinação. Você é favorável? Você passou lá na frente, né? Mas vamos falar da vacinação. Não, se vou quiser falar voltar de prevenção. um pouquinho, vamos. Vamos falar da prevenção. Nossa, tem que ser assim, médico é assim, ó, é assim, aqui um quadrado, aqui outro quadrado. A prevenção de todas as doenças sexualmente transmissíveis, ela é muito bem feita através do preservativo, camisinha, que é inquestionável o nível de proteção que ela oferece. Outra forma de prevenção é a vacinação. Então, nós temos vacinas hoje disponíveis para as hepatites A e B, não temos para a hepatite C, que é considerada outra doença sexualmente transmissível, e temos disponível também a vacinação para o papilomavírus humano.
Então, a vacina do papilomavírus foi desenvolvida pela Organização Mundial da Saúde diante de um panorama onde observou-se que de 60% a 70% da população feminina mundial sexualmente ativa estava afetada, acometida pelo papilomavírus humano. Então, foi criada a vacina para proteção, prevenção da infecção que pode ter como repercussão o câncer genital. Você é favorável, então, à vacinação? No caso da vacina, ela é indicada para as meninas, hoje em dia, a partir de 9 anos de idade. E são feitas 2 doses, é aplicada uma dose, depois de 6 meses a segunda dose e com 5 anos uma dose de reforço. A vacinação, ela tem um impacto positivo na prevenção, mas eu não sou favorável a que todas as pessoas sejam vacinadas de forma indiscriminada. Por quê, Baldan? Porque a vacina, para que ela haja uma resposta positiva, é necessário que o sistema imunológico da pessoa esteja pronto para ter a resposta que nós esperamos. Então, antes de vacinar, eu acho que todas as meninas devem ser avaliadas. Por quê? Caso essa vacina seja aplicada de forma indiscriminada e essa menina ou essa mulher tenha um problema com o sistema imunológico, ou um problema de saúde ou outro que esteja repercutindo no sistema imunológico, ela pode ter efeitos colaterais que variam de reações leves até reações muito fortes em consequência dessa vacinação. Eu acho muito engraçado tudo isso, porque a medicina oficial, e tem a gente tem umas pesquisas aí, que é super, uma revista que eu não vou falar o nome, super interessante, publicou uma matéria aí descendo porrete na homeopatia, falando que é placebo, segundo uma pesquisa realizada, sei lá, se sabe-se aonde. E, obviamente, a gente sabe que isso tem endereço certo, tem grana certa e, obviamente, fere alguns interesses comerciais bastante importantes. De qualquer maneira, a homeopatia trabalha exatamente com o mesmo princípio da vacina que a medicina oficial faz, né? Que é você colocar uma cepa daquele vírus ali um pouco enfraquecida para estimular o sistema imunológico. A homeopatia é o similar pelo similar, né? Então é exatamente a mesma, inclusive, mesmo Baldan, princípio, né? Já que você tocou no assunto, nós temos medicamentos homeopáticos sensacionais que eu utilizo um dia antes da vacinação, no dia e o dia posterior à vacinação. E isso faz com que a resposta da criança ou do próprio paciente à vacina seja uma resposta mais ponderada, branda, mais adequada, que é o que nós esperamos. E já que você falou em homeopatia, eu também puxo a sardinha para a brasa, ou a brasa para a minha sardinha, seja lá como for, indo ou voltando, o caminho é o mesmo. A acupuntura também tem a mesma coisa. Sem dúvida, sem né? sombra de dúvidas. A acupuntura também auxilia tanto no pré-operatório, na pré-vacinação e no pós-operatório, na pós-vacinação, obviamente, tratando o indivíduo como um todo. Ajuda no equilíbrio, né? Equilíbrio, fazendo com que essas agressões, porque a vacina não deixa de ser uma agressão. Sim, é uma agressão. Né? Uma agressão considerável. E é importante a gente ressaltar aqui e sempre falar a verdade, que é o nosso princípio maior aqui. No final de semana passado, ocorreu o primeiro módulo do curso de formação em biorressonância. Aqui em São Paulo, o próximo módulo será no dia 9 e 10 de abril. Pós-graduação, você viu o nome? Pós-graduação Biofísica em quântica aplicada à medicina. Em biofísica quântica aplicada à medicina. É isso? É o curso de pós-graduação da biorressonância e medicina. Biorressonância quântica aplicada à medicina. E biofísica quântica aplicada na medicina, que é o curso que eu vou fazer, inclusive, pós-graduação. A doutora Marlene já fez, ela está na frente minha frente, ela terminou o ano passado, eu vou fazer este ano, mas no final desse ano a gente está junto novamente. Sim. Gostou do curso? Gostei bastante. Gostou bastante, eu tenho certeza que o nível é muito bom dos professores e foi muito interessante. Quem quiser, tiver interessado, eu farei este curso. O módulo 1 começa em Porto Alegre no dia 5 e 6 de março e em São Paulo no dia 19 e 20 de março de 2016. O módulo 1 é Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energias e Ondas. Será ministrado pelo professor Kunio Inamoto.
Pessoas do Brasil inteiro ou de Porto Alegre podem acessar o site, por favor, Marcelo, www.quantumbio.com.br, www.quantumbio.com.br, ou aqui em São Paulo, pode ligar para o 5594-7736, que aliás é o telefone do meu consultório também, onde eu atendo, lá na Quantumbio, aqui em São Paulo, 5594-7736. Repetindo, então, o curso começa em Porto Alegre dia 5 e 6 de março, e em São Paulo dia 19 e 20 de março, com a aula inaugural Física e Biofísica Quântica na Saúde, Princípios de Física, Energias e Ondas, ministrado pelo professor Cunil Inamonte. A segunda aula é Fisiologia do Sistema sob o ponto de vista bioenergético, com o Dr. Cáter, José Roberto Cáter. Porto Alegre, dia 2 e 3 de abril, e aqui em São Paulo, 16 e 17 de abril. São Paulo, 16 e 17 de abril. Aliás, eu preciso agora... Tenho que mudar o curso de FT, porque eu estarei presente nesse coisa. A gente vai marcando, vai remontando tudo, de repente aqui a gente acaba se perdendo na data. Mas tudo bem, a gente vai mudar novamente isso aqui. No caso da mulher, Nilton Pinheiro pergunta, quando afetada por vírus altamente nocivos, pode acarretar infertilidade? Assim dizem os médicos. Uma vez provocada a infertilidade, há tratamentos capazes de revertê-la? Nilton. No caso da doença viral, em se tratando da doença sexualmente transmissível, a doença viral comum é o papilomavírus. O papilomavírus ele pode infestar todo o trato genital feminino, desde a vulva ao colo do útero. Não há descrições do papiloma dentro do útero e nem na região das trompas e ovários. Então, respondendo a sua pergunta, a infertilidade estaria relacionada ao acometimento do colo do útero, caso a mulher tivesse uma infecção mais forte, no caso uma doença pré-maligna ou maligna, e ela precisasse fazer um tratamento cirúrgico agressivo com a retirada, a remoção de parte ou da totalidade desse órgão. Caso contrário, o papilomavírus, ele não vai ter repercussões diretas na fertilidade. Outras patologias, né, eu vou citar aqui, a clamídia é considerada um misto entre bactéria e vírus, mas nós tratamos mais como bactéria. Então, a clamídia é a campeã de audiência em provocar salpingite, que é a infecção da trompa, e a infertilidade. E é reversível ou não? Dependendo do nível de alteração na estrutura do órgão, não é reversível, é irreversível. A maioria é irreversível. Por quê? Porque a infecção ela fica subclínica e assintomática. E a mulher não percebe sinais e sintomas, ela não procura o médico e a infecção se cronifica e danifica a estrutura da trompa, que é muito sutil, muito delicada. A doutora Marlene falou sobre prevenção no sentido de uso da imbatível camisinha. Além dela, tem outros métodos de prevenção, como, por exemplo, o fortalecimento do sistema imunológico? Baldan, são várias as medidas preventivas, né? Até as medidas higienodietéticas, né? Uma boa alimentação, fortalecendo o sistema imunológico, medidas de higiene, tanto da mulher quanto do seu parceiro, principalmente. O próprio uso dos métodos de barreira, tem a camisinha feminina, que é muito pouco utilizada, ela tem um poder de mais proteção do que a própria camisinha masculina. A camisinha masculina são formas de fazer prevenção. Depois de detectado, então, quais são as linhas de tratamento adequadas? Quer dizer, tudo bem, pode-se até utilizar os produtos da Quantumbio como de apoio, tem antibióticos, tem... Falando do HPV, que é um vírus, uma doença viral, nós vamos poder detectar com sinais e sintomas no momento da consulta, fazendo biópsia na região que manifesta a verruga
ou a mancha no colo do útero, a alteração que é identificada pelo exame de colposcopia, que é o aparelho alemão, que vem da Alemanha, né? Nós temos no Brasil, mas ele foi criado na Alemanha. Lá, né? O próprio exame de Papa Nicolau também mostra ou suspeita da presença da infecção. Nós temos hoje também disponível um exame de biologia molecular, que é a captura híbrida, que vai identificar a presença do DNA do vírus. Inclusive, nós conseguimos identificar se é o vírus que tem o potencial para o câncer ou não. Esse é o arsenal de diagnóstico que nós temos para confirmar a presença da infecção. Confirmada a presença, nós vamos fazer o tratamento de acordo com a localização da lesão. Se for uma verruga, nós vamos fazer a extirpação da verruga cirurgicamente ou a cauterização. A cauterização ela pode ser física, com eletrocautério, pode ser utilizado um equipamento muito interessante que tem hoje uma aplicação muito grande no tratamento do HPV, que é o CAF, que é a cirurgia de alta frequência. Pode ser utilizado o laser, que também tem um resultado muito bom, tanto na extirpação quanto na cauterização das lesões. No caso de lesões pré-malignas, que podem levar ao câncer, que são precursoras do câncer, tanto na vulva, na vagina, quanto no colo, Baldan, é tratamento cirúrgico. No caso do câncer instalado, já é o tratamento recomendado de acordo com o estadiamento do câncer. Na cauterização, eu vou retornar na cauterização, porque a cauterização ela pode ser feita também de forma bioquímica. Eu falei dos métodos biofísicos utilizando o cautério. Pode ser feita e é feita muitas vezes com bioquímica, substâncias químicas que são ácidas e que vão queimar literalmente aquela região de mucosa que tem a presença do vírus e extirpar esse vírus. Então nós temos algumas substâncias que são utilizadas para essa finalidade. Só baseado nisso, nós já concluímos que o tratamento da infecção pelo papiloma vírus humano é altamente agressivo. Seja então, qual for. O diagnóstico já é uma agressão à feminilidade e à sexualidade. O tratamento é outra agressão. Então, para ver como é ter que dar esse diagnóstico e fazer um tratamento sem ter todo um acompanhamento psicológico e uma maneira mais carinhosa e mais aprofundada de lidar com isso, sem afetar a feminilidade da mulher. Isso sem ocorre afetar o relacionamento do casal. Isso ocorre ou normalmente afeta o relacionamento e a psicologia fica afetada também? Sempre, sempre. Ainda mais hoje, Baldan, com o advento da internet, que tem todo tipo de informação. Tanto a informação boa, que ajuda, quanto a informação ruim, que gera medo, né? apreensão e até afasta, às vezes, as pessoas do tratamento. Como é que se faz isso depois do tratamento, né, doutora Marlene? Como é que se faz a recuperação dessa pessoa que foi, de uma certa maneira, agredida? Primeiro pela doença, depois pelo diagnóstico, depois pelo tratamento. Vamos colocar uma quarta agressão se essa doença interferir também no relacionamento da pessoa. O que geralmente acontece. Geralmente acontece, por quê? No caso do papiloma vírus, ele é um vírus que tem o poder de entrar num período muito grande de latência. Se eu não estiver enganada, ele é o vírus que tem o período maior de latência dentro do nosso corpo. Acho que ele só perde para o herpes zoster. O vírus, ele fica dormente dentro da mucosa, ele não se manifesta. Então, a menina pode ter contato, é o que geralmente acontece com o vírus, no momento das primeiras relações sexuais. E esse vírus fica no período de latência e vai manifestar-se no período da idade adulta, quando ela está casada, monogâmica, e vai, por exemplo, fazer exames de preparação para engravidar e, inadvertidamente, nós vamos abrir o exame e vem lá a presença do HPV. É difícil explicar para as pessoas, para o casal,
que aquele vírus está presente no momento, mas ele pode e geralmente no caso dessa história de ser um casal que tem relacionamento estável, que ele é de tempos remotos. É difícil explicar. Mas explicar não é difícil que a pessoa entenda, né? Exatamente, difícil a compreensão. Porque explicar Porque o que a mulher vai pensar? Ela vai pensar que o marido atual trouxe para casa. Trouxe para casa, que ele está traindo. E o homem vai pensar que a mulher andou pulando também a cerquinha. Também isso aí. E aí aparece o médico lá querendo falar que não é nada disso. E aí que nós precisamos usar todo o conhecimento, a sabedoria para explicar que existe esse período de latência e que não é porque o vírus está presente naquele momento que signifique uma traição, mas também não dá para pôr a mão no fogo, né? De 100 pessoas que se atendem no consultório que tem que passar por esta situação, de exatamente colocar isso para o casal, qual a porcentagem que você consegue de fato colocar isso, as pessoas entendem e falam, ah, tá bom, isso é uma coisa latente e tal. Qual a porcentagem disso? Baldano, primeiro, todas as mulheres que recebem o diagnóstico desta infecção, papiloma vírus humano, HPV, elas sofrem um trauma muito grande. Elas ficam bem traumatizadas. Quando se trata de pessoas em relacionamento estável, onde existe essa dúvida em relação ao relacionamento, fica difícil eu pontuar com você essa porcentagem. Eu te digo que não acontece, na maioria das vezes, com as minhas clientes, delas dissolverem os relacionamentos, nem os casamentos, nem os namoros. Mas o relacionamento fica instável por um bom período. Instável? Instável, porque tem essa questão da dúvida em relação à fidelidade do parceiro. Então, muitas vezes eu faço várias reuniões. Faço reunião isolada com a moça, faço uma reunião isolada com o parceiro e depois eu converso com os dois. Parece uma cariação do ponto de vista judicial. Exatamente, isso. Mas é uma necessidade, porque se eu já observei que se eu for conversar ao mesmo tempo com os dois, eu não consigo abordar os dois, porque no caso da minha cliente eu a conheço mais tempo. No caso do parceiro, às vezes eu não conheço. Eu não sei como ele é, então eu preciso primeiro conversar com ele para depois entender o que se passou. Até para que ele me abra ao jogo, né? E diga, ele realmente pulou a cerca ou não. E eles falam? Falam. E aí tem toda uma conotação também, né? No sentido das emoções, né? Quando isso aparece, tem toda uma conotação, não só do ponto de vista objetivo, prático, mas também toda uma questão emocional. A Milton Pinheiro fala, nossa, puxa vida, atos do passado interferindo no presente, maravilhosa esta informação. E ela pergunta, a porcentagem de incidência do HPV é alta? Porcentagem baseada em que, né? Poderia pegar dentro do escopo das DST, qual que é a porcentagem do HPV? É a mais frequente. O HPV é a doença sexualmente transmissível mais frequente no mundo, na atualidade. E essa porcentagem, ela varia muito de acordo com a faixa etária. Então, é muito comum nas jovens, nas mulheres jovens, quando elas iniciam a atividade sexual, daí também o grande impacto da infecção na sexualidade, né, Baldano? Porque imagina, a moça, a menina, iniciou-se na atividade sexual, ela está encantada, ela está descobrindo esse mundo de prazeres, de sexualidade, está se descobrindo. E de repente ela tem um diagnóstico de uma doença. Sexualidade acaba? Não é que acaba, mas a sexualidade, ela vai ser afetada por esse diagnóstico. Por isso que precisa ser trabalhado de uma forma muito completa para que não hajam traumas. Na hora que surgiu a vacina da HPV, eu não gosto muito de vacina desde o princípio. Eu não sou favorável à vacinação. Algumas, obviamente, que precisam, paralisia infantil, tríplice, etc.
mas de certa maneira, eu me coloco um pouco reticente a isso. E na época do HPV, eu imaginei o seguinte, talvez não acho que o HPV seja um castigo divino por conta de promiscuidade, eu não acho isso. Mas também acho que poderia ter uma educação sexual um pouco mais apurada, você não acha, doutora? Eu acho que nós ainda falhamos muito na questão da educação sexual, tanto dos nossos filhos, na família, que existem muitos tabus aqui no Brasil. Então, a família brasileira ela não sabe trabalhar e falar abertamente de sexualidade com seus filhos. O sexo não é abordado na família, na maioria das famílias. Na escola também é abordado de uma forma muito sutil. Então, o jovem, ele ainda chega para ter início na sua sexualidade muito despreparado. Depende muito da classe social. Então, existem, óbvio, diferenças nas classes sociais. Mas, no geral, a sexualidade do brasileiro é muito mal trabalhada. Isso é uma coisa cultural, é uma coisa... falta informação, falta despreendimento, falta talvez um pouco mais de intimidade entre pais e filhos, entre professores e alunos. No que falha essa estrutura, essa falta, doutora Mariana? Eu acho que são todos esses fatores, principalmente pelo fator cultural. Lusitano. Está muito ligado à religiosidade, a tratar o sexo como algo pecaminoso, os prazeres como algo pecaminoso. A menina é ensinada a se comportar de uma forma e o menino ensinado a se comportar de outra forma totalmente oposta. Então isso gera muitas diferenças nos relacionamentos. E apesar de toda a liberalidade que a mulher conquistou, ainda assim, quando acontece a doença sexualmente transmissível, ainda tem uma conotação pecaminosa e de castigo. A Nilton pergunta se vacinas de HPV podem interferir na infertilidade como efeito colateral, ou se isso não está comprovado. A vacinação do HPV ela é muito recente e nós não temos ainda nenhum estudo, nenhum trabalho, nenhum caso relatando essa correlação entre a vacinação e a presença da infertilidade. Mesmo porque, Baldan, nós começamos a vacinar as mulheres inicialmente na forma particular, de 29 a 35 anos, e só depois é que a vacina entrou no calendário de vacinação da rede pública, né, recomendada na menina a partir de 9 anos. Então é tudo muito recente. Com certeza, dentro de alguns anos, nós vamos ter toda uma releitura dessas ações da vacinação e saber que resultado ela está trazendo. Quer dizer, não se sabe ainda, há uma suspeita nesse sentido ou não? Suspeita, claro que a vacina já foi testada antes de ser implementada, mas correlacionar a vacinação do HPV com infertilidade não tem nenhum estudo, nenhum caso relacionando isso. Nem suspeita, nem correlação? Nem suspeita. Mas ainda precisa de alguns anos para ter um distanciamento histórico. Qualquer medicamento novo, tudo que é novo precisa ser analisado com mais critério. É engraçado, né, que em alguns casos, como a fosfoetalonamina, né, não é aprovada por falta desse distanciamento histórico, e uma vacina como essa, também sem distanciamento histórico, seja aprovada e adotada por uma política pública de saúde. São algumas incongruências que eu não consigo entender. Mas, de qualquer maneira, é assim que a gente vive neste país, por incrível que pareça. A Nilton fala que parece um tabu sexualidade não trabalhada. Ainda é um tabu, né, doutora? Muito grande, um tabu muito grande. A família brasileira trata a sexualidade como um tabu. Como um tabu. Como um tabu. Apesar de todo o desenvolvimento, todo o crescimento que o Brasil está apresentando na parte da liberação da mulher na sexualidade feminina, a mulher brasileira, ela trabalha, ela é autônoma, ela é decidida,
mas ela ainda tem tabus na sua sexualidade. Não só as mulheres, como os homens também, né? Os homens sofrem que tipo de problema em relação ao tabu da sexualidade? No seu modo de entender, em relação às DSTs? As DSTs, o homem, normalmente, ele vai iniciar a sua atividade sexual não com a sua namorada, mas o homem inicia a sua atividade sexual geralmente com as profissionais do sexo. E geralmente eles não utilizam dos preservativos na maioria das vezes, porque são jovens, ou porque tem bebida, ou tem droga. Então eles acabam sendo os primeiros a serem portadores, no caso do HPV. Como o homem, ele é um portador, na maioria das vezes assintomático. Ele transmite para sua namorada, que geralmente é aquela menina que ele conheceu e que muitas vezes ela nem tinha tido atividade sexual ainda, vai transmitir para essa namorada o vírus, o agente do papiloma vírus humano. E a menina já, logo no começo, eu atendo bastante as meninas, as jovens, desde a fase pré-adolescente, a fase da adolescência, a fase das jovens, né? Eu tenho a minha clientela é bastante jovem, então é muito comum a presença do HPV nas meninas jovens, cerca de 6 a 8 meses depois do início da atividade sexual. E isso acaba levando a uma conotação bem difícil para essas meninas que acabaram de iniciar a vida sexual com toda a sua beleza que deveria ter, serem pegas por um diagnóstico de uma doença tão difícil de tratar e com uma conotação de uma doença venérea, né? Uma doença sexualmente transmissível. O fato de a pessoa estar com o sistema imunológico afiado, estar com uma saúde boa, mesmo que tenha contato com uma pessoa contaminada, é possível não se contaminar? É possível entrar em contato com o vírus e não se contaminar? É possível entrar em contato com o agente etiológico e não permitir que esse agente se desenvolva no organismo. Isso é o ideal, seria o ideal. Nós fizemos recentemente um programa aqui com o Dr. Naifix, que conhece nosso colega, nosso amigo em comum, falando exatamente do Zika vírus, da dengue, dessa parafernália toda que o governo faz, essas patetices que se faz. Não se pode deixar água. Agora um grande pesquisador do Mato Grosso falou que tem que deixar a água assim até 8 dias, que é o ciclo de produção, né, da mosquita que bota ovo, mosquita, né? Tem uma certa presidente que fala mosquita, né, como se o mosquito tivesse gênero. Mas de qualquer maneira é o mosquito que coloca o ovo na água, né? Coloca o ovinho lá, que não é galinha, mas coloca o ovo. Que na verdade depois de 8 dias você deveria jogar essa água numa terra e não no granito ou numa superfície física impermeabilizada, porque poderia ficar latente, sim, então tem que jogar na terra, enfim. Falamos sobre o Zika e etc, mas no sentido de vamos prevenir, vamos manter o sistema imunológico adequado, porque nós estamos combatendo apenas um lado dessa história, né? Deve-se combater os dois lados. E a pergunta é exatamente isso, quer dizer, se eu tiver com o sistema imunológico ok, e mesmo entrando em contato com o vírus, eu estaria com a barreira, obviamente, aqui pronta e preparada, é isso? Não só o vírus, mas a bactéria, o protozoário, todos os patógenos. Então, manter a qualidade de vida, manter o organismo em equilíbrio é a melhor saída para a prevenção de todos os problemas de saúde, inclusive das doenças sexualmente transmissíveis. É muito diferente a manifestação do sintoma do papiloma vírus humano numa pessoa rígida, que tem a saúde melhor cuidada, do que a manifestação do papiloma vírus humano numa pessoa que tem desnutrição, que tem alterações metabólicas ou doenças de base, doenças crônicas. É muito diferente o efeito que o vírus traz para esses organismos. Eu agradeço muito a doutora Marlene Siqueira, médica, obstetra, ginecologista, especializada em colposcopia. Detestei esse nome. Colposcopia, muito feio também, realmente. Vai se especializar em outra coisa. E colposcopia é uma coisa que não se deve se especializar.
que é um aparelho alemão que é para fazer um diagnóstico de doenças ginecológicas, aparelho do trato baixo. É isso. Muito obrigado, doutora Marlene, pelas suas explicações, pelas suas orientações, pelo seu despojamento, estar aqui falando das DSTs. Estou programando, na verdade, mais 2 programas, né, pelo menos, para falar mais de DSTs, é isso? Sim, para completar o esclarecimento sobre as outras doenças sexualmente transmissíveis, né, Baldão? Sempre esclarecendo, né, sempre esclarecendo o internauta, a gente sempre aprendendo, sempre vendo novas possibilidades e estudando novas viabilidades para exercer o que a gente chama de medicina preventiva, que é a melhor, né? No caso de você sempre prevenir. Obviamente, mesmo prevenindo, acontecem determinados desvios aí de condutas, de tratamentos, de linhas, etc. E acabamos enfrentando sempre problemas. De qualquer maneira, a medicina preventiva ainda é a melhor, não é, doutora Marlene? Com certeza. Prevenir é melhor do que remediar. Já falavam os nossos avós, né? Bisavós, acho. Bisavós. Tataravós, os gregos, né? Os romanos, enfim. É melhor prevenir do que remediar. Então, é por isso que estamos aqui. Semana que vem eu vou entrevistar uma terapeuta que trabalha também com coaching. Vamos falar de relacionamentos também. Como é que a gente pode trabalhar com coaching para relacionamentos? As pessoas hoje estão precisando se relacionar melhor. Aliás, estão precisando se conhecer melhor. Estão precisando se viver melhor. Nosso conceito de saúde é muito mais amplo do que o da Organização Mundial da Saúde, que fala que não é não doença. Além da não doença, é um estado de bem-estar, como a OMS fala, mas para saber, para ter o bem-estar, você precisa saber quem que você é, quais são as coisas que você gosta, ter autoestima, saber o que você está fazendo aqui, estimular as coisas positivas e transformar as coisas negativas que todos nós temos, né? A gente está fazendo um cursinho para santo, mas estamos aqui sim para transformar as coisas negativas em positivas e estimular as coisas positivas para que haja uma sociedade melhor. Pessoas que querem falar com você, e-mail, celular... Eu vou deixar meu e-mail, é marlene.sik@terra.com.br. marlene.sik@terra.com.br. Quiser falar comigo, meu telefone você já tem, 5594-7736, meu e-mail jcbaldan@gmail.com, meu site www.jcbaldan.com.br e a loja virtual, que eu trabalho com produtos que eu ministro para os meus pacientes, que eu consumo, produtos naturais e produtos e equipamentos eletrônicos da nova ciência para terapeutas, loja.jcbaldan.com.br. Boa semana a todos e até segunda.